O número de referências a outras obras em Rick e Morty é bem grande. A série se baseia no terror cósmico de H.P. Lovecraft. E também em filmes como De Volta para o Futuro, que traz a dupla Marty McFly e o cientista Emmett Brown. A referência é tão entranhada que o próprio Christopher Lloyd acabou fazendo a pontinha como Rick em sua versão live action. No entanto, algumas referências podem ser bastante surpreendentes, como a da peça shakespeariana Macbeth. E se você não me conhece, prazer, eu sou Alberto Elisla e você está no canal Como a Mente Funciona. No canal a gente fala de cultura pop, filosofia, psicologia e neurociência. Então, se você gosta de vídeos como esse, e principalmente de Rick and Morty, já clica agora no gostei, porque é uma forma de você mostrar para o algoritmo que esse vídeo é relevante. E eu quero inclusive agradecer a todos vocês que têm gostado dos nossos vídeos de filosofia de Rick and Morty e têm dado sugestões nos comentários. Então continue dando essas sugestões que a gente vai continuar utilizando. Na análise de hoje, vamos falar mais uma vez de Something Wicked This Way Comes, o 9º episódio da primeira temporada que já foi analisado, mas em uma perspectiva muito diferente. Esse é o episódio que mostra a viagem de Jerry e Morty a Plutão, numa trama que envolve uma grande crítica ao negacionismo científico. Enquanto Jerry e Morty estavam em sua viagem, Rick e Summer se envolvem numa história com o próprio diabo, que possui uma loja chamada Needful Things, algo como coisas necessárias. E desde aqui temos um enorme número de referências. O número da loja faz referência a um livro de Stephen King e também a um filme de mesmo nome em inglês, que se chama Trocas Macabras em português. O filme traz basicamente a mesma trama que o episódio de Rick and Morty. Um homem estranho chega em Maine com sua loja de objetos, que possuem alto valor a todos os moradores da região, como pingentes que aliviam a dor e até mesmo um brinquedo que prevê o resultado de corridas de cavalo. As pessoas que no primeiro momento acreditam estar levando grande vantagem, acabam presas em situações macabras e a cidade é engalfinhada em caos. E já no episódio, Rick descobre os planos do diabo e inventa uma tecnologia que retira as maldições dos objetos e passa a lucrar com isso. As pessoas logo invadem a loja, levando todos os produtos amaldiçoados, deixando o diabo desolado, o que o leva a tentar suicídio. Summer o salva utilizando uma palma de macaco, que tem um dedo quebrado a cada desejo concedido. E essa é mais uma referência, dessa vez a um conto de W.W. Jacobs, onde o objeto também realiza desejos, mas que são concretizados de uma maneira totalmente grotesca e geralmente fatal. O conto The Monkey's Paw também já foi adaptado dezenas de vezes na televisão, no cinema, no rádio e em outros livros. Mas assim como todos os caminhos levam a Roma, todas essas referências levam a Shakespeare. E o que nos garante isso é o próprio título do episódio, que faz um trocadilho com o nome de Rick, transformando Something Wicked This Way Comes em Something Wicked This Way Comes. A frase é retirada diretamente de Macbeth, quando uma das bruxas diz "By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes", que pode ser entendido mais ou menos como "pelo coçar do meu polegar, algo perverso está para chegar". A frase também inspirou um livro e posteriormente um filme que no Brasil é conhecido como No Templo das Tentações, que mais uma vez traz em sua trama um homem estranho que chega numa cidade com um séquito e logo começa a realizar desejos, mas que acabam custando muito caro. Quando damos um passo para trás, notamos que todas essas referências são releituras de uma mesma história, que faz uma análise sobre as armadilhas da ambição, da inveja e do ciúme. O próprio Dan Harmon, co-criador da série, comenta ao indicar o episódio como um dos seus favoritos. A coisa mais importante no episódio é a relação entre Summer e Rick, que é o triângulo de figuras paternas. A ideia de que Rick tem ciúmes do diabo, a ideia de que ter ciúmes pode não ter nada a ver com ser melhor ou pior em algo que alguém. Você pode simplesmente ficar com raiva de alguém que você vê como um trapaceiro.
vamos entender um pouco mais do contexto de Macbeth, porque a peça serve, afinal, de inspiração para tantas coisas até hoje. Acredita-se que a tragédia foi escrita entre 1603 e 1607, e ela mesma faz uma mistura com elementos reais e fantasiosos, embora valha ressaltar que elementos como bruxas macabras tinham um peso muito mais real, é claro, para a população da época. Como referência, os julgamentos das bruxas de Salem aconteceriam aproximadamente 90 anos depois que Macbeth foi escrito. Ou seja, tanto tempo depois de Shakespeare, a ideia de bruxas não só ainda estava presente, como ainda causou a morte de dezenas de pessoas acusadas. A ideia de uma realeza divina também fazia parte do ethos da época. O plano de fundo de Macbeth, portanto, era também o de mostrar os terrores que atormentavam aqueles que matam reis. A época foi marcada pelo fim de um dos mais longos reinados da Inglaterra, quando Elizabeth I faleceu em 1603, deixando Jaime I em seu lugar, monarca que acabou sofrendo diversos atentados, sendo um dos motivos também da chamada Conspiração da Pólvora, ato bem referenciado em V de Vingança. Vamos comparar agora os elementos básicos entre a peça clássica de Shakespeare e o episódio Rick and Morty. Na peça escocesa, como também é conhecida, Macbeth é um general do exército de Duncan, rei da Escócia. Após uma vitória contra as forças aliadas da Noruega e Irlanda, ele volta para sua terra e se depara com 3 bruxas que entregam a ele a profecia de que ele se tornaria o rei da Escócia. Em Rick and Morty, assim como em diversas outras tramas já citadas, as bruxas geralmente dão lugar a um homem de vestimentas negras e cartola, uma representação mais moderna do caos, da escuridão e do conflito. Enquanto as 3 bruxas de Macbeth se assemelham às chamadas moiras da mitologia grega, que são as 3 irmãs que determinavam o destino de deuses e de homens, o Senhor Needful de Rick and Morty guarda maiores semelhanças com Mefistófeles, o personagem mitológico da Idade Média, e que também dá origem a diversas histórias, como a de vender a alma para o diabo. De maneira geral, tanto as bruxas quanto o Senhor Needful são personagens que parecem andar entre o mundo sombrio e o mundo dos homens. E tanto em Macbeth quanto em Rick and Morty, as profecias servem como estratagemas para que o caos se instale. Macbeth, ao contar a profecia à sua esposa, é levado a cometer regicídio. Ou seja, embora haja intervenção mística, são as próprias ações de Macbeth que tornam a profecia verdadeira. E assim também é através do uso de objetos místicos que as consequências aparecem. É o caso do Sr. Goldenfold, que entra na loja e acaba levando uma poção que promete atrair a atenção das mulheres. Descobrimos mais tarde que a loção realmente funciona, mas também causa impotência. Com isso, ambas as tramas falam sobre os atrativos de uma profecia que sempre tem um custo alto e secreto a ser pago. Falam sobre as letras miúdas do contrato da própria vida, ao mesmo tempo que brincam com os limites da concepção sobre nosso livre-arbítrio. Ninguém obrigou Macbeth a matar o rei. Ninguém obrigou o Sr. Goldenfold a usar a loção, mas ambos foram cegados por suas próprias ambições. Macbeth, após matar o rei e tomar o trono, fica cada vez mais paranoico. Lady Macbeth é aprisionada em sua culpa. Para se manterem no poder, ambos tiveram que tomar atitudes cada vez mais radicais, assassinando um grande número de pessoas, incluindo crianças. Lady Macbeth passa a andar dormindo e a apresentar características psicóticas advindas de seu remorso e culpa. Ela olha para as próprias mãos e vê manchas de sangue que não estão lá e que, por mais que ela se lave, se recusam a sair, pois não há atitude física que cure as doenças da alma. Ela então acaba por tirar a sua própria vida. E Macbeth, ao saber da morte de sua esposa, fica absolutamente desolado, mas seu destino ainda piora. Exércitos invasores chegam a ele, que, enganado por palavras misteriosas, achava-se invencível. E ele acaba morrendo, derrotado. Já em Rick and Morty, já sabemos que a coisa se inverte completamente e ganha aquele bom tom cômico, e uma fila de pessoas espera com objetos na mão para que Rick retire a maldição. A farra só acaba quando Rick se vê entediado com a situação. No entanto, o Sr. Needful, ou o Diabo, dá a volta por cima
e passa a investir em um negócio online. A ideia, é claro, é de que a própria internet é o lugar das mesmas armadilhas de Macbeth. Somos atraídos ao mundo de promessas e fantasias, mas acabamos pagando um preço alto, sem nem ao menos percebermos. E você já conhecia esse montão de referências nesse episódio? Conhece alguma referência que a gente não falou aqui? Então deixe o seu comentário e lembre-se, se você quiser ajudar a manter o canal vivo, por favor, não custa nada, clica no link da descrição e conheça a nossa campanha do Apoia-se. A gente tem vários planos de apoio e você certamente vai achar algum plano que é totalmente compatível com o seu bolso. Então clica lá e até o próximo vídeo.